Bom, Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21 e do 23 ao 33. Vamos pular o 22. Então diz assim, versículo 20 começa: Disse mais o Senhor, por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por quanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Versículo 23. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás lugar por conta dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Esse agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, disse: Não o farei se acharem ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Antes de continuarmos, vou estar orando mais uma vez. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua salvação em Jesus Cristo, que restabelece nosso relacionamento com o Senhor, que nos faz verdadeiramente poder Te amar, ó Pai, porque antes éramos Seus inimigos e agora somos Teus servos, somos Seus filhos por adoção, ó Pai. Que sempre nos lembremos disso e sejamos gratos. Peço neste momento, ó Pai, que me abençoe nessa exposição da Tua palavra, que eu fale aqui somente aquilo que é da Tua vontade, que me dê a Tua sabedoria para falar, que apesar da minha incapacidade como orador, que eu possa expressar aquilo que é da Tua mensagem, ó Pai. Que os irmãos possam entender apesar das minhas falhas. Peço, ó Pai, que seja atentando para os pedidos que foram feitos aqui, que a Tua vontade seja feita, ó Pai, e que realmente busquemos fazer a Tua vontade em tudo neste mundo, ó Pai. Peço que perdoe nossas falhas, cuide de nós a todo instante, pois precisamos de Ti, ó Pai. Essas coisas eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui essa é uma passagem um trecho bem extenso que eu li. A gente vê aqui a insistência de Abraão. Isso é uma coisa que fica bem clara aqui, o quanto Abraão foi insistente. Mas voltando para o começo desse trecho que lemos, ali no versículo 20, a gente vê então que o Senhor tinha se proposto a destruir aquelas cidades, né? A Sodoma e Gomorra. E a razão pela qual isso foi feito foi pela total falta de temor a Deus que existia naquele local. Não foi por conta de um pecado específico aqui e ali, mas foi realmente porque aquele povo era completamente perverso, completamente corrupto. E isso a gente tem um vislumbre do quão pecador eles eram. Quando a gente vê mais à frente a passagem, quando Ló recebe os anjos em sua casa, a gente vê o que aquele povo começa a fazer. Então só isso já dá um gostinho assim de quão perverso era aquele povo, de quão corrupto eles eram. Então realmente Deus se propõe a destruir aquele povo por conta que todo mundo ali era extremamente corrupto. E a gente vê então que Deus se propôs a destruir este local, é algo justo, é algo correto. Realmente justiça está sendo feita quando Deus se propõe a destruir aquele local. A gente vê então que Abraão intercede por aquele povo. Que Abraão então ele faz todo esse discurso longo aqui, se houverem 50, se houverem 45, 30, 20, 10. Então pedindo para que Deus poupasse aquele local.
Então, se a gente sabe que a destruição daquele lugar seria algo justo, por que então que Abraão intercede tanto para aquele povo? Por que que Abraão insiste tanto para que aquelas nações fossem poupadas, que Deus preservasse aquele local, mesmo sabendo do quão pecador eles eram, do quão perverso eles eram, e que seria algo justo, plenamente justo, eles serem destruídos. Ah, todo ano eu faço a leitura bíblica, nem todo ano eu consigo terminar, chegar até o final, mas todo ano eu tô lá de novo tentando. Então, sempre estou lendo Gênesis. E é algo que por muito tempo eu não entendi, mas também não parei para me atentar. Mas só depois de um tempo lendo, que eu parei para me perguntar por que que Abraão agiu dessa maneira. Por que que, mesmo sendo algo justo, algo que seria realmente Deus extirpando o pecado da terra, por que que Abraão age dessa maneira? Ele intercede tanto por aquele povo? E a resposta, por mais que para mim fosse, eu não entendesse na hora, é algo bem simples, na real. Abraão teve misericórdia daquele povo. Abraão teve misericórdia daquele povo. Isso quer dizer que ele acha que Deus destruir aquele povo seria algo injusto? Abraão acha que seria injusto se Deus fizesse isso? De forma alguma. Abraão sabe o quão justo seria aquilo. Mas ele intercede pelo povo, ele se demonstra essa misericórdia, porque ele se move de íntima compaixão por aquele povo. Porque ele sabe que ele não é diferente deles. Ele sabe que não há nada dentro dele que o torne santo, que o faça melhor do que aquele povo, mais correto do que aquele povo. Ele sabe que ele é tão pecador quanto aquelas pessoas. E que se ele tem amizade com Deus, vemos lá em Hebreus, né, naquele capítulo dos heróis da fé, vemos que Abraão em Tiago, não lá em Hebreus, mas em Tiago, Abraão é referido como amigo de Deus. É um título muito forte, hein? Amigo de Deus. Ele era realmente muito próximo do Senhor. Mas essa amizade toda de Abraão com Deus não é porque Abraão era justo e por conta da justiça inata dele, ele se aproximou de Deus. Não, Abraão tinha plena certeza, plena consciência de que foi Deus que se aproximou dele, de que não havia justiça nenhuma dentro dele e que foi Deus que o chamou, literalmente o chamou da terra dos pais dele para ir para outra terra. Literalmente ele foi chamado pelo nome. Então Abraão tinha plena certeza de que se ele tinha proximidade com Deus, não é por qualquer mérito dele, mas sim porque Deus o chamou. Deus imputou essa justiça. Então ele sabe que aquele povo é como ele foi um dia. Abraão um dia já foi também inimigo de Deus. E ele sabe que essa condição que o povo está é uma condição que ele provavelmente estaria se Deus não tivesse chamado também. Então, Abraão tem essa misericórdia, ele tem essa compaixão por aquele povo, porque ele sabe que assim como Deus o chamou, Deus se aproximou dele, ele sabe que Deus poderia também se aproximar daquele povo, poderia chamar aquele povo pelo nome. Ele sabe que para Deus nada é impossível, que seria muito fácil para Deus fazer isso. Que uma vez que Deus aplicasse justiça naquele povo, não teria mais esperança nenhuma para eles. Enquanto a gente está vivo nesse mundo, há esperança. Por uma vez que morremos, já não tem mais qualquer esperança. O que resta é apenas a condenação eterna. E Abraão sabia o quão duro isso era, o quão terrível isso é. Justo, completamente justo, mas um destino terrível. E isso é algo que a gente não deseja nem pro nosso pior inimigo. E tão terrível que é. E Abraão sabia disso e sabia que enquanto aquele povo estivesse vivo, haveria esperança para eles. Por mais que eles fossem inimigos de Deus, ele sabia que o destino é tão terrível que ele queria que eles tivessem essa chance de poder ser salvos por Deus. Então por isso que Abraão age dessa maneira, que Abraão insiste com Deus dessa maneira para que poupasse aquele povo. Não porque ele acha que o pecado daquele povo não é grande coisa. Não, não é grande coisa que eles estão fazendo, poupa eles. Não, Abraão sabe que eles eram muito pecaminosos.
que eles eram completamente perversos, que seria justo a destruição deles. Mas Abraão tem essa misericórdia porque ele sabe o quão melhor é ser amigo de Deus do que ser inimigo de Deus. E sabe o quão terrível é o destino daqueles que morrem inimigos de Deus. Então é que a gente vê que essa misericórdia de Abraão vem por conta desse amor genuíno, dessa compaixão íntima que ele sentiu por aquele povo. Não porque ele não acha que Deus está agindo de maneira injusta, mas porque ele sabe que é justo e que, mesmo aquele povo não merecendo, é melhor que eles. Seria melhor que eles se aproximassem de Deus. A gente vê ao longo da Bíblia, em diversos momentos, demonstrações de misericórdia, o povo de Deus demonstrando misericórdia, o Senhor próprio demonstrando misericórdia. Uma passagem emblemática sobre isso é lá em Lucas 23, durante a crucificação de Cristo. Então, lá em Lucas, capítulo 23, chegando lá. Aqui, Lucas capítulo 23, os versículos de 33 a 35. Então diz assim, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E bem, a continuação também é os soldados escarnecendo. Mas aqui a gente vê, então, que este povo que acusou a Jesus, que preferiu libertar um ladrão, preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus, preferiu salvar um ladrão e condenar ao Senhor. A gente vê esse povo aqui zombando de Cristo, zombando de Deus. E a reação de Jesus nesse momento não é aplicar justiça imediata, pois ele tinha pleno poder para fazer isso. Mas ele perdoa aquele povo por aquilo que eles estavam fazendo. Naquele momento que eles estavam sofrendo mais dor física, a maior dor física, enorme humilhação. Naquele momento, o amor de Deus não foi subjugado por conta dessas coisas. O amor de Deus é infinito. E a gente vê aqui isso sendo demonstrado. Que Jesus, mesmo nessa condição precária, ele perdoa aquele povo e ele demonstra compaixão para aquele povo. Ele tem misericórdia daquele povo. Mostrando que o amor de Deus é infinito. O quão grande é o amor de Deus. Que Jesus veio realmente para a Terra para cumprir a justiça, para cumprir toda a lei e para mostrar o amor, para realmente praticar o amor de Deus aqui nessa Terra. O amor dele mesmo, já que Jesus é Deus. E a gente vê isso aqui sendo aplicado na prática. E, bom, se nós somos realmente seguidores de Cristo, realmente somos seguidores de Deus, devemos seguir este exemplo. Que o sofrimento que nós sofremos aqui nessa terra, de pessoas que não gostam da gente, que realmente existem muitas pessoas que vão querer o nosso mal só por sermos servos de Deus. Se formos servos fiéis, o mundo realmente irá nos desprezar. Mas qualquer sofrimento que nós venhamos a sofrer nessa vida é ínfimo comparado ao que Jesus passou neste momento. Então, se mesmo nesse momento o Senhor demonstrou tamanho amor para as pessoas que o zombavam, que escarneciam dele naquele momento, nós devemos também mostrar tanto amor quanto para aqueles que nos odeiam. Porque aquilo que sofremos é muito menor. E, claro, para nós é difícil. É muito difícil para nós conseguirmos perdoar, não guardarmos rancor. Para uns mais, outros menos, mas o perdão é algo muito difícil para o homem. Mas não é por isso que devemos desistir e guardar rancor e eu não consigo perdoar, então eu vou guardar rancor daquilo que fizeram comigo. Não é por isso que devemos desistir. Devemos realmente batalhar e buscar cada dia mais sermos mais perfeitos e buscar demonstrar mais amor, demonstrar mais misericórdia pro mal que nos fazem.
Até porque, como diz lá em Efésios 6, eu vou sair lendo lá, Efésios 6:12. Opa, passei demais. Aqui, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é de condenar o pecador, de aplicar justiça contra a carne. A gente não está lutando contra aquele que nos ofende, contra aquele que pratica o pecado. Nossa luta não é contra o pecador, e sim contra o pecado. É uma noção que pode ser meio difícil para o mundo entender, mas nós devemos conseguir entender plenamente que nós devemos ter amor pelo pecador e ódio pelo pecado. Mesmo que o pecador peque, nosso ódio não deve ser redirecionado para a pessoa do pecador, mas sim para o pecado. Então, assim, se alguém nos faz mal, se vemos alguém praticando mal, a nossa indignação não deve ser para a pessoa que cometeu aquilo, mas sim para o ato, para o pecado em si. E falando um pouquinho sobre o contexto aqui de Efésios, toda a ideia aqui da carta é Paulo mostrando que o plano de Deus é de unir todas as coisas em Jesus Cristo. Então, a gente vê isso ao longo da Bíblia, que todas as coisas apontam para Cristo. A gente vê o começo de João falando que ele era o Verbo, e que ele estava lá, e que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. A gente vê então que desde o Gênesis o Messias é apresentado, o Messias que é o Cristo, ele é apresentado. Então, desde o começo até o final, a gente vê que todas as coisas apontam para Cristo, todas as coisas apontam para Jesus. E Paulo fala um pouco mais aqui nessa carta, que o plano de Deus é realmente de congregar todas as coisas em Jesus Cristo. Inclusive, lá em Colossenses fala, né, que para que Cristo tivesse preeminência em todas as coisas, né, fosse primogênito dentro de tudo, primogênito da criação. Então, realmente, esse é o plano de Deus, e Paulo trata sobre isso nessa carta. E ele fala aqui sobre os diversos assuntos, né? A salvação pela graça, como isso aponta para Cristo, a unidade da fé. Se a gente for vendo aqui os subtítulos aqui que tem na Bíblia, a gente vê ele tratando sobre diversos assuntos que falam sobre essa união e como essas coisas apontam para Cristo. Então, ele fala aqui no capítulo 5 também sobre os deveres do casamento, falando como essa relação do casal remonta a relação de Cristo com a igreja. E aqui, no capítulo 6, onde eu comecei a ler, fala sobre se revestir dessa armadura espiritual, ou seja, buscar esse relacionamento tão próximo com Deus, essa união com Deus, e realmente se revestir dessa fé, para que possamos viver, batalhar nesse mundo, porque é uma luta constante. A luta espiritual é algo que vamos sempre ter que batalhar enquanto vivermos nessa vida. E não devemos perder o foco, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra o mal, contra o pecado. Até porque vemos também aqui na Bíblia que nós não temos direito de requerer vingança. Então, se alguém nos faz mal, se vemos alguém cometendo mal, não é nosso direito, não temos direito, o homem não tem o direito de requerer vingança, de realizar vingança. A vingança pertence a Deus. Então não cabe a nós aplicarmos justiça ao pecador. Cabe a nós amarmos ao pecador, porque é isso que Jesus diz, que a Bíblia inteira diz. Vemos nos ensinamentos de Jesus que de todos os mandamentos, o maior deles é o amor. Então cabe a nós não requerer a vingança do pecador, mas sim amar ao pecador enquanto odiamos o pecado, enquanto exortamos contra o pecado, enquanto batalhamos o mal. Devemos batalhar o mal e ainda amar o pecador. É algo que para nós não deve ser contraditório de forma alguma. E outra passagem que a gente pode ver sobre isso é lá em Mateus 5, no Sermão do Monte.
Mateus capítulo 5, os versículos 43 a 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui a gente vê, o Sermão da Montanha é bem extenso, fala sobre diversos assuntos, e aqui, como diz no subtítulo, sobre o amor ao próximo. E, como já falei, realmente é um mandamento, é nosso dever amar ao próximo, mas não só amar aqueles que nos amam. Isso é muito fácil, como diz aqui, até os publicanos o fazem. Mas devemos também amar o nosso inimigo, aquele que nos odeia, sabendo que a nossa luta não é contra ele, não é contra a carne, não é contra ele aquele que nos odeia que estamos lutando contra. Nós estamos lutando contra o mal, estamos querendo combater o mal, não a pessoa que pratica o mal. Nós devemos amar. E a gente vê aqui dizendo. Uma coisa que diz aqui é que se amarmos aqueles que nos amam, que galardão temos nisso? Porque os publicanos fazem isso. O mundo também faz isso. O ímpio também ama aquele que o ama. Mesmo o ímpio, ele vai amar a própria mãe, porque quem que odeia... Que mãe há que odeia o filho? Que filho que vai odiar a mãe? Existem casos, mas até entre os ímpios isso é algo comum. O ímpio vai amar aquele que o ama de volta. É algo comum. Mas muitas vezes nós mesmos podemos chegar a não amar de fato aqueles que nos amam. Então, quantas vezes será que nós demonstramos misericórdia para nossos próprios irmãos? Quantas vezes será que já vimos um erro de um irmão e fomos exortar com amor, realmente com misericórdia ali? Ou será que fomos exortar de maneira fria, apenas querendo condenar o pecado do irmão? Não estou falando aqui de nenhum caso específico, mas isso pode vir a acontecer com aqueles que são da nossa fé, aqueles que realmente nos amam, que deveríamos ter uma união, seja nossa família, nossa família aqui na carne, seja nossa família espiritual, e nós não agirmos com o amor devido. A gente vê um erro e a gente quer condenar com frieza, ou então em alguma outra situação que deveríamos demonstrar misericórdia, seria importante fazermos isso, mas nós agimos de maneira fria, de maneira indiferente. Então, muitas vezes há casos que até os publicanos fazem melhor do que nós. E falando um pouco sobre o assunto aqui do Sermão do Monte, se a gente for ver ali no começo, ele fala também sobre essa questão da misericórdia. Então, versículo 7. Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se a gente for ver aqui desde o começo, então, desde o versículo 3. Bem-aventurados, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que são vazios de si, que se esvaziam dos seus desejos, se entregam totalmente a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E esse versículo, ele toca o versículo 6 aqui, toca num ponto importante, porque o Sermão do Monte ele é bem extenso, fala sobre diversas coisas, só que um assunto comum, um tema comum aqui é a prática da justiça. Então é Jesus mostrando como a importância da justiça e que será bem-aventurado aquele que buscar a justiça. Aqui no versículo 6 fala, né, os que têm fome e sede de justiça serão fartos. No versículo 10 diz, né, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Sermão do Monte fala bastante sobre isso, a importância de buscar praticar justiça.
Então a gente vê que ser misericordioso e praticar a justiça são coisas que andam de mão dadas. Então lá no começo, quando vimos Abraão rogando a Deus que poupasse o povo, a gente vê que ele estava sendo misericordioso e diferente do que eu antes, na minha ignorância, podia pensar. Isso não contradiz a justiça de Deus, mas isso está de pleno acordo. Nós, como servos de Deus, devemos realmente amar o próximo. Devemos, aquele amor que temos por nós mesmos, pois nós já nos amamos muito, esse amor que temos por nós devemos demonstrar para o próximo, seja aquele que nos ama, seja o nosso inimigo. E então a gente vê aqui que a justiça e a misericórdia andam de mãos dadas. E que é algo que devemos buscar realmente. A gente vê lá que Abraão ele tem essa compaixão para com o povo de Sodoma e Gomorra, não porque eles o ofenderam de alguma maneira, então ele demonstra o perdão. Pelo menos não é descrito ali em Gênesis, não é descrito que o povo de Sodoma ofendeu Abraão de alguma maneira. Se foi algo menor que não foi registrado. O único registro que temos de Abraão se relacionando com Sodoma de alguma forma é em Gênesis 14, na guerra dos 4 reis contra 5, em que Ló é levado cativo, então Abraão se entra na guerra para resgatar Ló, e então Sodoma e Abraão são aliados naquela batalha. Mas essa é a única coisa que vemos. Abraão não cria uma amizade com aquele povo por conta disso, mas também não existe uma inimizade entre eles. Não existe uma ofensa que foi realizada e então Abraão tem algum rancor deles e aí ele perdoa aquele povo. Não é isso que acontece. Abraão realmente ele age, demonstra essa compaixão, age com misericórdia para com aquele povo, porque é algo genuíno do coração dele. Não é algo que ele fez porque, aquele povo me ofendeu, então agora eu tenho que... Deus manda que eu perdoe, então eu irei perdoar aquele povo, não irei requerer vingança. Não. Realmente era do coração é uma misericórdia, uma compaixão que partiu genuinamente desse desejo genuíno de Abraão de ver aquele povo se reconciliando com Deus, que era o que ele queria. Então, o que fica de meditação para nós, de reflexão para nós aqui, é se temos realmente agido com esse amor, realmente temos tido essa misericórdia, porque é importante para nós não só amar aqueles da nossa convivência, amar as pessoas de fora, mas termos essa misericórdia. Se alguém nos pratica mal para nós, perdoarmos somente. Vai vir aquele desejo de vingança, vai vir aquele rancor, mas que não devemos nutrir dentro de nós. Ou então, quando vemos um mal sendo cometido, não desejarmos imediatamente a punição daquela pessoa de maneira fria, realmente querendo tacar pedras, mas realmente tendo misericórdia por aquela pessoa. Ainda assim, entendendo a gravidade do pecado, entendendo a gravidade do mal, mas tendo misericórdia para com o pecador. Uma coisa que nós usamos de exemplo muitas vezes é falar para orarmos pelos nossos governantes. Mas será que nós fazemos isso realmente? O governo que temos atualmente não é um governo muito bom. É um governo, não só presidente, mas toda a composição do governo. É bem claro que não é um governo que se importa muito com o povo, que quer o bem do povo. Eu diria até que eles desprezam o povo e realmente só vem como uma ferramenta para poder enriquecer. E se nós realmente acompanharmos de perto as notícias, formos ler o jornal todo dia, a gente vai ficar bem estressado com o que a gente vê, porque é muita injustiça que a gente vê que acontece. E uma coisa que pode surgir dentro de nós é realmente esse desejo de ver o mal, né? De ver o mal dos governantes, de que eles saiam, de que aconteça alguma coisa e eles só sumam logo e entre alguém melhor. Esse é um desejo que pode nos acontecer, mas o certo mesmo seria orarmos por essas pessoas.
orarmos para que eles se convertessem, que realmente termos misericórdia deles. Porém, é algo que é muito difícil para nós. Mas é aquilo. Mesmo que seja difícil, não podemos desistir. Se somos realmente servos de Deus, devemos buscar nos aperfeiçoar. Como diz aqui, né, no Mateus 6,48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós não podemos ser literalmente perfeitos nessa carne, ainda carregaremos o pecado conosco, mas devemos buscar nos aperfeiçoar a cada dia mais, buscando mostrar mais as qualidades de Deus, sendo a misericórdia uma delas. E é isso. Tanto para inimigos quanto para pessoas próximas, devemos buscar agir com amor, agir com misericórdia. E essa é a mensagem que eu tinha, irmãos. Obrigado pela atenção. Deus abençoe.